Muito bem. É isso aí, gente. Boa noite a todos e a todas. Espero encontrá-los bem, né? Espero que todos estejam com saúde, ansiosos para voltar à atividade normal aí, porque acho que ninguém está aguentando mais também, né? Não é fácil, mas nós vamos superar isso, se Deus quiser. Logo, logo tudo isso passa, tá? Bom, gente, a atividade de hoje, ela está voltada à tratativa de evaporadores, serpentinas e sistema de refrigeração de modo geral, tá? Muito bem. Por que nós temos que falar de evaporadores e serpentinas? Vou dar um exemplo bem bacana para vocês, tá? Um exemplo na fábrica onde eu trabalhava, a gente tinha vários processos lá de aquecimento e vários processos de secagem, principalmente secagem de amido, né? Mas o amido, é interessante que o amido, na verdade, ele não é um produto higroscópico. O produto higroscópico, para vocês poderem entender, ele é um material que ele tem ele fica úmido rapidamente. Então, por exemplo, se vocês deixarem um punhadinho de sal em cima da mesa, dependendo da umidade relativa do ar, quando isso chega à tarde, ele está meio umedecido, meio molhadinho, tá? Então, isso significa que é um produto higroscópico. Muito bem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou mudar a tela, eu vou pedir licença, para eu poder colocar esse exemplo na lousa e vocês olharem como que ele procede. Mas, por enquanto, não precisa copiar nada, não, porque a atividade eu vou liberar daqui a pouco para vocês, tá? Bom, muito bem. Então, olha só. Na fábrica, tem um produto lá chamado de maltodextrina. Maltodextrina. Esse produto, para quem quer conhecer um pouco melhor, se vocês forem nessas casas onde vendem, por exemplo, esses elementos, né, que o pessoal fazer musculação, essas coisas, então tem aqueles vidros enormes lá que tem esses produtos dentro que são o quê? Na verdade, são maltodextrinas, né? Como que é produzida a maltodextrina? Bom, primeiro eu pego um amido, jogo ele num tanque, e esse tanque aqui ele tem enzima, né? Aí esse tanque aqui ele vai converter o amido, e esse amido vai se transformar num licor. No licor de maltodextrina, tá? Aí, esse licor, o que ele faz? Ele precisa entrar num dispositivo chamado de ciclone, né? É um ciclone. Esse ciclone, ele tem 30 metros de altura, é alto, hein, gente? E tem um diâmetro de 8 metros, tá? E ele aqui no meio, no centro, ele tem um rotor que é chamado de atomizador. Atomizador. Muito bem. Ele gira numa velocidade de aproximadamente 12.000 RPM. Então, pensa bem no rotorzinho. Esse rotor aqui, esse atomizador, ele tem um diâmetro de aproximadamente uns 30 centímetros, ou 0,3 metros, tá? Então, o que acontece? Eu pego o licor que está aqui, né? Entra na minha bomba, a minha bomba vem e joga dentro do atomizador. Esse atomizador, ele vai fazer o quê? Ele vai pulverizar. Criar uma nuvem do quê? De licor, né? Convertido. E aí, esse licor ele vai precipitar dentro dos 30 metros de altura, até ele chegar aqui embaixo, ele secou. Ou seja, ele entra líquido aqui em cima, mas até ele chegar aqui embaixo, ele vira um pozinho.
né? Que é o que vocês compram nesses suplementos alimentares aí, dessas lojas de musculação, essas coisas, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Eu preciso, para ele poder secar esse produto aqui dentro, que ele entra na forma de licor, então ele entra aqui dentro pulverizado, né? Aqui ele está pulverizado. Eu preciso injetar ar aqui aquecido. Eu preciso de ar quente. Muito bem. Esse ar quente, ele passa por um sistema de serpentina, né? Aqui é uma serpentina. Essa serpentina, o vapor ele entra na serpentina e sai o condensado. Condensado. Muito bem. Então, essa serpentina aqui é aquecida pelo vapor, o ar entra em contato com ela, aquece e vai para dentro do nosso secador aqui, que é o ciclone, tá? Aí tem um problema, gente. O ar que entra aqui dentro, ele tem umidade. Se ele tem umidade para ele aquecer, ele vai levar essa umidade para dentro do secador. E isso não pode acontecer. Então, o que nós temos que fazer antes? Nós temos que colocar um sistema de refrigeração. Por que eu tenho que colocar um sistema de refrigeração? Para quando o ar entrar aqui, ó, o ar ele entrar aqui, então eu tenho um sistema de refrigeração, que é o quê? Uma serpentina, né? Aqui também é uma serpentina. Aqui é uma serpentina. Qual que é a finalidade da serpentina? Baixar a temperatura do ar externo, tá? Ao ponto de congelamento, ou a gente chama de ponto de orvalho. Ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é quando, por exemplo, vamos supor que esse daqui é o tubo da serpentina. Tá? Então, aqui dentro está passando o que? O líquido refrigerante. Está passando o líquido refrigerante. Então, a serpentina tem vários tubinhos lá. O ar, quando ele vem nessa direção, a temperatura dele cai drasticamente. Aí, o que acontece? Começa a formar gotículas de água aqui, ó. Gotículas de água. Por quê? Eu estou tirando essa umidade do ar. Então, o ar ele precisa entrar dentro do sistema de aquecimento com uma umidade muito mais baixa, próxima aí dos 20%. Uns 20% de umidade, mais ou menos, no máximo. Porque na hora que ele aquecer aqui, ele vira vapor e parte vai sair para o sistema, né? Isso daí vai embora, tá? Mas ele não pode entrar com uma umidade dentro do meu sistema de secagem com uma umidade de 40%, 50%, 60%. Não pode. 90%. Quando chove, quando o tempo está de chuva, é um horror isso daqui. Porque o que acontece? O sistema de refrigeração aqui da serpentina não consegue vencer a extração da umidade relativa do ar. Não consegue tirar. Ou seja, fica tanta água grudada aqui que vai saindo e um pouco arrasta para frente. Ele não consegue remover essa umidade. Tá? Então, o que acontece? Onde que entra essa serpentina? Ela fica na entrada do sistema de refrigeração, que o termo que a gente usa lá é um termo chamado assim, ó. Eu preciso desumidificar o ar. Tirar a umidade dele, tá? Ao contrário da época da seca, né? Quando a gente precisa ficar em casa aqui, a gente tem que colocar toalha úmida no quarto, colocar
bacia de água quente, para poder sair aquele vaporzinho, para mudar, melhorar a umidade relativa do ar, para a gente poder respirar melhor, né? Aqui não, aqui é o contrário. Eu preciso tirar a umidade do ar. Então, esse é o modelo que eu estou apresentando para vocês, que é a empresa aqui, que eu não posso falar o nome, né? Porque isso daí vai ficar em vídeo agora. ela retira a umidade do ar dessa forma. Se eu não tirar a umidade do ar, o que acontece? Esse produto que está aqui dentro, ele vai melar, vai ficar melado, vira um meladão. E ele vai começar a grudar aqui nas paredes do secador. E ele não desce. Ele gruda. É açúcar puro. Então ele não consegue descer. Porque, na verdade, o que acontece? Aqui embaixo na saída dele, ainda, né? Tem o que eles chamam de válvula rotativa, tá? Uma válvula rotativa. Essa válvula rotativa vai girando. Esse material ele vai caindo de uma forma dosada dentro de uma tubulação. E essa tubulação, aqui na frente, a gente tem o que a gente chama um equipamento de soprador. O que é um soprador? Na verdade, ele gira, ele pega o ar externo aqui e manda para dentro do sistema da linha. Aqui também ele pega o ar com baixa umidade, porque senão ele vai pegar a umidade e ele vai ficar todo melado e grudar na tubulação, tá? Então, é isso daí, gente. A serpentina tem várias aplicações. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque, na verdade, não é só eu apresentar uma serpentina de câmara frigorífica, né? Tudo bem que na câmara frigorífica é bastante utilizado e é o que dá mais, assim, ênfase para a gente. A gente fala assim, quando a gente pensa, por exemplo, no sistema de refrigeração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a câmara frigorífica, porque eu preciso baixar a temperatura da câmara, né? Para manter os alimentos dentro da temperatura adequada. Entretanto, não é só em câmara fria que eu posso aplicar esse sistema de refrigeração. Eu posso aplicar, por exemplo, no modelo desse, que eu preciso tirar o quê? A umidade relativa do ar. A hora que eu tiro a umidade relativa do ar, eleva a temperatura aqui em torno de uns 168 graus, temperatura alta. E vem para dentro do meu sistema para conseguir secar o licor que é pulverizado aqui em cima. É como se fosse fazer o algodão doce, sabe? O algodão doce, quando você gira aquele mecanismo lá, que é o rotorzinho, ele aquece uma resistência, o açúcar derrete e ele sai para as extremidades, né? Só que ele sai para a extremidade, em contato com o ar, por conta da sua temperatura, ele acaba secando. Secando o quê? O fiozinho de açúcar, que na verdade é algodão doce e açúcar puro, né? E é uma delícia, para falar a verdade. Falar isso faz anos, né, que eu não como isso, hein? Então, esse é o mesmo processo, só que aqui eu não posso jogar a umidade aqui dentro, tá? Então, é disso que nós vamos tratar hoje. Trocadores de calor, serpentinas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, esse daqui é um exemplo que eu trouxe aí para vocês, que é muito utilizado dentro da indústria. Indústria alimentícia, né? Já que nós estamos falando de sistema de refrigeração, olha só que coisa legal. Quando a gente liga, por exemplo, o ar-condicionado que está dentro da casa da gente, né? Então a gente tem lá uma serpentina, né? Aqui eu tenho a serpentina que vem da máquina. E aí o que ele faz? O sistema de ventilador, aqui em cima tem um rotor, esse rotor ele pega o ar e fica circulando dentro do seu ambiente. Esse daqui é o seu quarto, por exemplo. Tá? E lá fora tem a máquina de compressor, né? Aqui eu tenho meu compressorzinho, que ele fica lá, manda o líquido refrigerante para cima e volta, manda e sobe, e fica fazendo esse ciclo aqui o tempo todo. Olha só, o que acontece, o que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte, aqui atrás tem uma janelinha, né? Tem uma janelinha
que tem uma tubulaçãozinha de água aqui, ó. E aí essa água, ela fica lá, em alguns casos ela fica pingando, né? Fora da parede. Em alguns casos fica até minando água, né? E da onde que vem essa água aqui? Vocês acham que é da máquina? Não é. Essa umidade que está aqui, o que que é? É o ar ambiente dentro do seu quarto que, passando pela serpentina, ele gruda essa umidade aqui em forma de gotícula e é jogado para fora, tá? Então, o que que acontece? Para você ter um bom sistema de resfriamento dentro do seu quarto, dentro do seu ambiente, você precisa o quê? Retirar a umidade do quarto. Se vocês quiserem fazer um teste, é fácil. Olha só, num dia bem frio, você não precisa necessariamente pegar, por exemplo, um aquecedor e colocar dentro do quarto. Você simplesmente fecha a porta e deixa uma bacia com água lá para aquela umidade, né? Ela começar a evaporar dentro do quarto. Aí o que vai acontecer? O seu quarto ele vai saturar de umidade aqui dentro. O próprio calor do seu corpo ele vai irradiar essa temperatura para as gotículas de água que está aqui dentro e vai mudar a temperatura do quarto. Vai subir. Demora isso, não é assim instantâneo não, tá? Mas funciona. Sabe como que dá para perceber que mudou isso, Sonora? Eu já fiz isso o teste em casa, isso daí funciona mesmo. Você vai ver que na parede, assim, ó, na janela, tá cheio de umidade grudada no vidro. Então, quer dizer, você saturou o ambiente com umidade, o seu corpo está aqui dentro, dissipando temperatura, e essa temperatura ela vai ser distribuída dentro do seu ambiente para tentar equilibrar a temperatura do corpo com o ambiente, e aí você vai ver que vai ficar embaçada a janela do seu quarto. Tá? Muito legal isso, né? Então, quer dizer, então na hora de vocês comprar um ar-condicionado, não vai pensar que essa aguinha que sai lá fora é só de enfeite, não, viu? Ela tem uma finalidade, né? Na verdade, você está desumidificando o seu quarto. Aí você fala assim, poxa, se eu ligo o ar-condicionado, eu tenho problema de alergia, de rinite, meu nariz coça. Gente, você está tirando a umidade do ar. Não é só o problema do resfriamento, o problema é que você está tirando a umidade do ar. Então, o sistema respiratório da gente, ele reage, tá? Porque a gente precisa se manter sempre úmido, né? Muito bem, gente. Então, olha só. Eu estou com a tela ligada aqui, né? Ok. Muito bem. Agora sim. Bom, deixa eu mudar esse negócio aqui para um outro tipo de câmera ou câmera. Bom, gente, então, deixa eu levar um pouquinho para cima aqui esse negócio, tá? Aqui, na verdade, eu vou fazer uma apresentação geral, fazer alguns comentários e depois a gente faz um ou dois exercícios, dependendo do nosso tempo, tá? Bom, então, olha só. Então, eu não sei se está bom aí o tamanho para vocês, deve estar, né? Vou aumentar um pouco aqui. Olha só. Então, qual que é o propósito de hoje, né? Meios de transferência de carga de refrigeração. Quem são esses meios de transferência de carga de refrigeração? São os evaporadores, são serpentinas e resfriadores, tá? O evaporador, na verdade, é um agente direto de resfriamento, constituindo a interface entre o processo e o circuito refrigerante. Então, olha só. O evaporador é a parte de contato entre o ambiente e o sistema de refrigeração, né? Ou o circuito frigorífico. Com exceção daquelas aplicações onde ocorre o resfriamento direto do produto, como no caso dos congeladores de placa. A maioria das evaporadoras, né, resfria o ar ou líquidos com água, salmouras, etc., os quais serão agentes de resfriamento no processo. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Que, na verdade, existe uma área de contato aqui, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver. Né?
Uma porcentagem, então, expressiva do sistema frigorífico envolve o condicionamento de ar no sentido amplo, através do processo de resfriamento e desumidificação. Tá? Então, essa desumidificação aqui é isso que eu falei para vocês hoje. Em alguns casos, eu preciso desumidificar o ar, né, para mim poder baixar a temperatura dele. Ou manter ele seco. Ah, e outra coisa, né, gente? Se eu desumidificar o ar, o contato do meu sistema de resfriamento com o ar para mim poder capturar as partículas de umidade, eu acabo baixando a temperatura também, tá? Esqueci desse detalhe aqui. Então, quando a gente pensa no sistema de refrigeração, a gente não pode pensar só no resfriamento. A gente tem que pensar que pode ser um sistema de desumidificação também. O fluido, então, de resfriamento dos trocadores de calor responsáveis por esse processo, conhecidos como serpentina. Pode ser o próprio refrigerante da instalação, constituindo um evaporador, água ou salmoura ou solução anticongelante, em virtude do reduzido coeficiente de transferência de calor por convecção, que caracteriza o ar. Os tubos da serpentina devem ser dotados de aletas, né, com o objetivo de reduzir a resistência térmica exterior. As aletas, na verdade, gente, é para melhorar a troca térmica, né? A taxa de troca. Então, na verdade, está tudo relacionado com a área. Quanto maior a área, melhor a minha troca, tá? Razão pela qual assume uma geometria pericular peculiar, né? Fazendo parte dos denominados trocadores de calor compacto. Então, na verdade, uma serpentina de sistema de refrigeração, para nós, é um trocador de calor. Porque toda vez que a gente usa o termo assim, trocador de calor, a gente pensa assim, pô, trocador de calor aquece, né? Então, por exemplo, trocador de calor de uma caldeira. Ah, ele aquece o ar, que é aquele que eu mostrei para vocês no exemplo. Mas, na verdade, uma serpentina, né? Ele também é um trocador de calor. Então, o que a serpentina faz? Ela troca calor com o meio, né? Com o ambiente. Ela resfria o ambiente, tá? Então, olha só. Aqui tem uma representação esquemática de uma serpentina de resfriamento de desumidificação de ar. Então, é um sisteminha bem prático mesmo, tá? Só para a gente poder entender. O ar, ele entra na extremidade. Aqui dentro a gente tem a serpentina. Só para vocês entenderem o que é uma serpentina, eu acho que todos vocês já devem ter visto, por exemplo, um radiador de carro, né? Aquele radiador de água. Aquilo lá, o nome radiador é porque ele radia, né, a temperatura. Mas, na verdade, ele é uma serpentina. Então, aquela peça de alumínio lá, aqueles tubinhos lá, tudo cheio de aletas lá, são as serpentinas. Por onde o líquido, né, que é o líquido de arrefecimento do carro, ele passa, e o carro em movimento, ele tem o quê? O ar batendo nas serpentinas, nos tubinhos, né, aletados, e ele acaba entregando parte dessa temperatura para o meio ambiente. Agora, quando o carro não está em movimento, aí vocês escutam aquela ventoinha ligar, né? Ela liga para poder puxar o ar externo lá para poder resfriar a serpentina do carro, que é chamado, no carro, chamam de radiadores, tá? Mas a serpentina o processo é o mesmo. Então, nesse caso aqui da refrigeração, o ar ele passa pela serpentina. Essa serpentina, eu tenho o líquido refrigerante. Esse líquido refrigerante, ele passa pelo processo de evaporação, condensação aqui dentro, e ele acaba resfriando essa serpentina. Quando ele resfria essa serpentina, em contato com o ar, ele baixa a temperatura. Além dele baixar a temperatura, ele vai segurar também parte da umidade, né? Então, quando o ar ele toca na serpentina, parte dessa umidade relativa ela vai ficar impregnada na serpentina, tá? Então, ela vai ficar meio que congelada, como se fosse aqueles floquinhos de gelo. Agora, se o meu sistema está muito, muito, muito desequilibrado, ou seja, ele está com uma potência muito acima da sua capacidade de ventilação, aí ele acaba congelando a serpentina. Eu já vi casos dentro da indústria que o sistema para porque perde fluxo, né? Perde vazão de ar. Porque, na verdade, entope tudo, congela, né?
Você já deve ter visto aí, por exemplo, congelou meu freezer, porque o termostato dele está com uma regulagem alta, ou ele está com problema, né? Então, o que acontece para congelar um freezer? Significa que o freezer não está obedecendo as temperaturas que você coloca no seu termostato, tá? Se você tem a temperatura de regulagem no termostato fixada, no termostato fixada, a máquina tem que ligar e desligar no momento certo, né? Igual uma geladeira. Se a geladeira ficar ligada 24 horas, primeiro que eu não vou aguentar pagar força, energia elétrica, né? Vai ficar muito caro. E aí o segundo é que vai congelar todos os alimentos lá dentro, porque ela não vai parar de não vai desligar o seu ciclo de refrigeração no momento que precisa, né? Tá? Então, no passado, os resfriadores, né, de líquidos eram constituídos predominantemente de evaporadores, do tipo casco-tubo, né, ou carcaça-tubo, representados nessa figura aqui. E aí nós temos duas versões aqui, né? Alguns evaporadores, conhecidos como inundado, apresentam o líquido escoando pelo interior dos tubos, enquanto o refrigerante muda de fase, né, no lado da carcaça. E outros denominados expansão direta ou expansão seca, cujo esquema é ilustrado na figura abaixo. E, de qualquer forma, o refrigerante ele muda de fase escoando pelo interior dos tubos. Então, olha que interessante. Por exemplo, aqui, vamos examinar esse primeiro. Esse de cima aqui, esse de cima, observe o seguinte, olha só. Eu tenho aqui embaixo, né, a entrada do meu líquido refrigerante, tá? Aqui é a carcaça e aqui são os tubos. Aí o que acontece? Esse líquido refrigerante, ele passa por dentro da serpentina. Ou, não vamos usar o termo, é que eu sou tão acostumado a lidar com isso que eu uso o termo serpentina. Mas quando a gente está falando de serpentina, significa que é esse emaranhado de tubos que a gente tem aqui dentro, tá? Na verdade, dependendo do tipo, do tamanho do trocador, eu tenho 50 tubos, 100 tubos, 1000 tubos, depende da quantidade do tipo de refrigeração que a gente está fazendo, tá? Então, o meu líquido ele entra por dentro desses tubos aqui, que é a serpentina, e aí, como ele disse anteriormente, ele troca de fase, ou ele muda de fase dentro da própria serpentina. Por que ele muda de fase dentro da serpentina? Vamos pensar no vapor. Olha só. Vocês devem ter aprendido lá com a outra professora, lá em termodinâmica, que a gente tinha um famoso calor latente, né? O que era esse calor latente? O calor latente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Por exemplo, quando eu estou aquecendo uma água, quando eu aqueço uma água, então a água ela vai absorvendo a temperatura, absorvendo, até que chega um ponto que ela começa a ebulir, né? Ela explode. Então, nessa explosão, ela sai da fase líquida e vai para a fase vapor. Então, exatamente nesse momento de transição, ou o que ele chama aqui de mudança de fase, é aonde eu tenho o quê? O meu calor latente, que é o ponto ideal de energia que eu consigo fornecer ou absorver para o meu sistema. Tá? Então, vamos pensar no vapor na evaporação, que é mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, quando eu estou aquecendo alguma coisa com vapor, então o vapor ele passa dentro da serpentina, aquecido, né, na forma de vapor saturado, e aí ele vai entregando essa entalpia, né, essa energia para o sistema, e esse vapor ele vai voltar na fase condensada, ou líquido saturado. O que significa? Que ele entrou vapor saturado e saiu líquido saturado. Nesse momento que ele entrou com vapor e houve a troca, a mudança de fase, que é da fase vapor para líquido, foi o melhor aproveitamento térmico dele.
Então, na verdade, a gente chama isso de calor latente, né? Que é o menor ponto de aproveitamento energético, tá? Então, a gente pensa também, pensando no vapor, a gente pode pensar da mesma forma do líquido refrigerante. Então, o líquido refrigerante, ele entra dentro da minha serpentina, do meu evaporador, e ele vem na forma do quê? Vapor saturado, ele entrega parte dessa temperatura para o sistema e ele volta como líquido saturado. Então, essa transição é o melhor ponto de mudança de fase, onde ele pode oferecer o melhor ponto de energia naquele momento lá. Tá? Então, voltando aqui no nosso trocador, né? O respirador de líquido. Então, na verdade, eu entro com o líquido refrigerante, né? Passa pelo tubo, tá? Aqui em cima eu tenho a saída do vapor, tá? E aí o que acontece? Eu entro com o líquido que eu pretendo resfriar ou o líquido que eu pretendo aquecer, passo por dentro da serpentina. Essa serpentina é interessante, gente. Isso daqui são vasos, né? Que eles não têm contato entre eles, tá? Então, o líquido ele passa por dentro, ele interage com um tubo só, enquanto que o outro fica independente. Tá? Então, eles são bem distintos, né, entre eles. Já o de baixo, ele só muda a entrada e o líquido refrigerante. Então, por exemplo, onde o líquido entrava aqui embaixo, né, antes ele entrava por aqui, agora ele entra por aqui e sai por essa extremidade aqui. Na verdade, qual que é a diferença? A diferença é que aqui ele passa por fora do tubo e aqui ele passa dentro do tubo. Tá? Essa é a diferença. Fora do tubo, dentro do tubo. Tá? Então, o que acontece? O líquido, ele entrava no de cima aqui na horizontal, entrava de um lado, notem que aqui tem uma parede, ó, não tem contato entre eles. Então, o líquido ele é obrigado a fazer todo esse percurso aqui, ó. Ele fica zigue-zagueando dentro da tubulação, até ele encontrar o caminho dele e conseguir sair aqui e ir embora. Tá? Esse modelo aqui já é um pouquinho diferente. Ó. Esse daqui, esse modelo aqui é do tipo meio inundado. Então, o que ele faz? Ele enche o seu sistema aqui de líquido, né? Enquanto que eu entro aqui com o meu líquido refrigerante, passa pela tubulação e tem o contato da troca térmica e ele vai acabando indo embora. Bom, esses tipos de trocadores aqui, eles eram muito bons, né? Eram muito bons. Continuam sendo bons ainda. Mas, o que acontece? Hoje em dia, esses daqui são usados em últimos casos, tá? Na verdade, eles são usados mais para sistemas de resfriamento e não para sistema de congelamento. Então, a gente não pode pensar nisso como uma serpentina, tá? Porque fica muito caro esse modelinho aqui. Ele tem pouca área de troca, então eles não usam muito isso. Agora, se for para mim simplesmente baixar a temperatura em alguns graus, 10, 20 graus, dependendo do processo que eu estou usando dentro da minha indústria, aí tudo bem, aí o pessoal usa desses modelos aqui que são mais baratos, né? A confecção dele, o projeto dele é mais barato do que o próximo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então é aplicado mais para sistema de refrigeração. Por exemplo, eu preciso baixar a temperatura da evaporação do licor da cerveja. Vamos pensar assim. Vamos supor que a cerveja está a 50 graus, né? Que é o ponto de fermentação lá, o ponto ideal de fermentação, para as enzimas lá fazerem o trabalho delas. Aí o que acontece? Quando ele tira esse licor de cerveja que está dentro do tanque fermentado, ele vai precisar resfriar esse licor para ele passar em alguns outros processos, como clarificação, como envasamento e outras coisas mais. Porque, pensa bem, gente, toneladas e toneladas de litro de cerveja que sai por dia. Então, não dá tempo de deixar a cerveja descansando lá no tanque para esfriar sozinha. Então, tem que ter um resfriamento forçado. Tá? E aí, o que acontece? Para eles fazerem esse resfriamento, então eles passam a cerveja dentro dos trocadores,
né? De um lado vem a cerveja, passa pelos trocadores, e aqui em cima, em vez de colocar líquido refrigerante, né? Eles pegam águas da torre de resfriamento. Então, eles pegam a água da torre de resfriamento, passa por dentro da serpentina e faz a troca térmica entre o trocador e o líquido da cerveja, e a cerveja volta para o processo para continuar lá as suas etapas, lá, que depois aí tem o processo de filtração, limpeza, purificação, controle de pH, invase e outras coisas mais. Então, mas o fato é que eles usam esses modelos aqui de resfriadores mais para esse tipo de processo. Então, eu pego um líquido aquecido, passo dentro do trocador, e eu pego a água que vem da torre de resfriamento, passo dentro do trocador. Então, existe uma troca térmica entre a água e o líquido que me interessa, que eu preciso resfriar, e o meu processo continua. E lá na torre de resfriamento, vocês já sabem, né? Tem um ventilador enorme que a serpentina da torre de resfriamento faz com que a temperatura seja bombeada lá para o ambiente, né? Hoje em dia, os melhores, né, trocadores ou evaporadores são esses modelos aqui, ó, de placas. Então, esse daqui é casco tubo, né? Ou carcaça tubo, tá? E esse daqui são placas. Bom, por que esse daqui são melhores do que esse daqui? É simples, gente. É quantidade de área de troca. Então, eu tenho que pensar no seguinte, aqui eu tenho um monte de tubo, né? Esses tubinhos aqui, eu preciso ver quanto tem de área aqui dentro para fazer uma comparação com o mesmo volume da área dessas placas aqui. E notem o seguinte, essas placas aqui, tem um outro problema também, casco-tubo contra as placas. O casco-tubo, normalmente, é um disco, né? Essa placa aqui na frente é um disco todo furado. Aí a pessoa vem, encaixa um tubo aí dentro e solda a extremidade dele. Mas antes ele mandrilha, né? Mandrilhar é fazer um cone na ponta do tubo. E aí ele mandrilha e faz a solda. Quando esses tubos aqui ficarem oxidados, né, um pouco mais velhos, provavelmente eles vão furar. Aí que vem a grande questão. Furou o tubo. O que eu tenho que fazer? Desmontar todo o trocador, trocar só aquele tubo ou trocar todos os tubos, depende da condição do meu trocador, né? Então, é um outro problema sério desses trocadores aqui, tá? Então, se, por exemplo, dependendo do tipo de pH, se for um pH muito alto ou muito baixo, as placas elas vão ficar danificadas com muita facilidade. Aí a manutenção não aguenta fazer serviço nesse tipo de trocador. Esse trocador tipo placa, ele é um pouco mais melhor, né, em termos de manutenção. Se furar uma plaquinha dessa, o que eu faço? Eu abro o trocador, tiro a placa e coloco a outra. E toco o barco, vamos embora. O próprio operador pode fazer isso, ele tem capacidade de fazer isso. Tá? Sem dizer que a eficiência dele é muito melhor, porque a quantidade de área de troca térmica é muito mais eficiente do que o trocador do tipo casco-tubo. Então, atualmente, esses evaporadores, né, estão sendo progressivamente substituídos pelos tubos essencialmente de placas, que é esse modelo aqui. Eles apresentam vantagem de melhor desempenho térmico, mas esse desempenho térmico, gente, está associado com a área de contato, né? Quanto mais área de contato eu tenho, melhor é o desempenho térmico. O que lhes confere um tamanho relativamente reduzido comparado aos de casco-tubo. Embora não estejam isentos de alguns problemas, né? Com excessiva perda de carga. Isso é uma coisa importante. Esse trocador aqui ele é fantástico de placa. Porém, ele tem uma perda de carga manométrica, né, do H, do mecânica dos fluidos lá, caso vocês se lembrem. É uma coisa assim extraordinária, muito alta. Por que é muito alta? Porque cada placa dessa tem uma ranhura. E aí o fluido ele tem que entrar dentro da ranhura e passar pelas ranhuras e sair na extremidade e pegar o caminho dele para sair da placa. Então, a perda de carga é enorme, é muito grande. Agora, já esse tipo de casco-tubo aqui, a perda de carga é consideravelmente menor. Ou seja, consideravelmente, que eu falo, é uns 70% menor. Aí vai da sua aplicação, né?
Se você quer só resfriar, aplica um desse. Se você quer resfriar e você tem alguns detalhes a mais, que é, por exemplo, um produto químico ou um produto alimentício, aí tem que usar placas de ácido inoxidável, depende da aplicação. Tá? Então, entre esse trocador e o outro, precisa ver qual você pode aplicar lá, dependendo do tipo de produto que você está trabalhando. Então, ele apresenta uma relação dos distintos tipos, né, de líquidos utilizados na indústria frigorífica e suas características. Alguns dos tipos indicados não serão considerados no presente texto, podendo o leitor reportar essa referência indicada com maiores informações. Tá? Esse modelo de placa é bem simples, olha só. De um lado, eu tenho a entrada do líquido refrigerante, tá? E esse líquido refrigerante, ele fica aqui passando por entre essa ranhura, né, da nossa placa, e esse líquido refrigerante, né, ele sai aqui na parte superior aquecido. Aquecido que eu falo é porque ele trocou temperatura com o líquido que vem do outro lado, né, que é o líquido quente lá. E aí, o que acontece? Então, eu tenho o líquido refrigerante, ele vem e passa pela ranhura da placa e pega o caminho e vai embora. E aí, enquanto isso, o outro líquido, ele vem, passa por essa placa aqui, vai na placa de trás e tem contato com a placa anterior e com a placa de trás. E aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido refrigerante, aqui eu tenho líquido para resfriar. Refrigerante, refrigerante, refrigerante. Líquido para esfriar, esfriar, esfriar. E aí, gente, depende a quantidade de placas que você coloca, dependendo do seu processo. Então, o que acontece? Para você avaliar a quantidade de placas, normalmente o fabricante ele apresenta a proposta dele, né? E aí você joga aí uns 10% que é o fator de segurança, 10, 15%, e adquire a placa do fabricante, né, do fornecedor, para você poder montar lá o seu esquema, tá? E aí tem algumas características, né, de resfriadores de líquido de uso comum na indústria. Então, por exemplo, o casco tubo, o dispositivo de expansão ele é boia baixa, boia alta para pressão e placa de edifício, mas a capacidade dele vai de 90 até 7.000 kW. E os líquidos utilizados são esses, olha, alguns exemplos. R11, R500, amônia e outros mais aqui. R22 é o mais comum, né? Esse de película, também ele usa boia de baixa e alta pressão, mas só que a diferença dele é que ele vai de 180 a 35.000 kW. É potência para arrebentar, hein? Capacidade alta, altíssima. E os líquidos, notem que são os mesmos, praticamente o mesmo, tá vendo? Olha só, 134A, 134A, 123, amônia, tá? O R12, aí eu tenho o R22 aqui de novo. Então, na verdade, o que acontece? A eficiência dos líquidos são os mesmos. O que muda, então, é o quê? O modelo do nosso tipo de trocador, tá? Esse de baixo aqui, ele é tubo com expansão direta. Então, ele tem uma válvula. Essa válvula aqui é uma válvula de expansão. É igual aquela que a gente tem na geladeira, tá? É uma válvula de expansão. Na geladeira a gente chama de vaso capilar. Só que o problema dele é que ele tem baixa potência, né? Ou capacidade de refrigeração. Ele vai de 7 até 3.500. Mas notem que os líquidos praticamente são quase os mesmos, com algumas restrições. Mas a amônia é comum entre todos, tá? E aí eu tenho esse Bodlot, né? Que é o inundado, que é aquele que eu falei para vocês, a expansão direta, tubos concêntricos com serpentina e placas. E cada um deles, eles têm a sua capacidade aqui, que é a sua capacidade de refrigeração, ou a sua potência, e os tipos de produtos que ele pode usar aí como líquido refrigerante. Agora, vocês notem que começa a mudar um pouquinho, né? Há uma restrição aqui, ó. Esse inundado, eu só posso usar o R22 e amônia. Mas notem que o amônia, ele é comum para todos. Olha, amônia é o melhor líquido refrigerante. Mas tem um problema sério. Sabe por que ele não é tão comercializado assim? O amônia, né? Porque, na verdade, o amônia, se vocês lerem, buscarem na literatura, vocês vão perceber que a amônia ela é muito volátil.
O que é essa volatilidade dela? A amônia, na verdade, ela evapora com 32 graus. 32 graus ela está mudando de fase já. E aí, o que acontece? Por ela mudar de fase tão rapidamente, ela inunda o ambiente, né? O ar, ou onde ela estiver. E aí, o que acontece? Na hora que ela inunda o ambiente e a gente acaba respirando amônia, o nosso sistema respiratório ele faz um bloqueio, porque ele percebe que esse gás é um gás nocivo. Então, ele faz um bloqueio, fechando as nossas traqueias e impedindo a entrada desse gás no nosso organismo. E aí a gente acaba o quê? Morrendo asfixiado. Então, a amônia, ela é assim, é o melhor refrigerante que tem, porém, é proibido em alguns casos. Então, por exemplo, lá em Paulínia, não sei se vocês acompanharam a reportagem, às vezes acontece de vazar amônia lá nos tanques do sistema de refrigeração. Em Paulínia, que eu falo, é na Petrobras já, né? Aí, o que acontece? Eles tocam sirene lá e faz o povo evacuar a área, porque se a amônia estiver no ambiente, ela é perigosa, tá? Mas não porque ela é venenosa. Ela não é venenosa, ela, na verdade, é um gás que o organismo nosso ele entende que ele é um gás nocivo, perigoso, e aí as nossas traqueias, o sistema respiratório, o cérebro, ele vem e trava tudo. Ele não deixa o gás entrar. E aí a gente acaba sendo sufocado pelo nosso próprio cérebro. Olha que coisa interessante, né? E aí a gente vai precisar, então, entender um pouquinho do coeficiente global de transferência de calor, que é o U. Isso daqui vocês já aprenderam lá na primeira e segunda lei da termodinâmica com a ilustre, excelentíssima professora Mônica. E, em evaporadores, o calor é transferido então, do fluido quente para o frio. Em processo que pode ser associado ao circuito elétrico, né, com resistências em séries. Ela já deve ter falado isso para vocês, mas só vou repetir um pouquinho. As resistências dizem respeito ao seguinte mecanismo de transferência de calor: convecção no lado do ar ou líquido que deve ser resfriado, condução através das aletas e da parede do tubo, e finalmente convecção do lado refrigerante. A analogia com circuitos elétricos, então, resulta, né, da correspondência entre parâmetros físicos na tabela, que é essa abaixo aqui. E os parâmetros intervêm, né, são introduzidos, né, na figura 4, onde em luz, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Por exemplo, a analogia, então, do sistema de refrigeração e de resistência elétrica. Então, os símbolos. Então, os parâmetros. Fluxo. Em elétrica, eu represento como ampere. Em trocador de calor, taxa de trocador de calor e potência. Parâmetro potencial. Potencial elétrico é volts, dado pela letra V. E transferência de calor é dado pelo ΔT, taxa de temperatura, e graus Celsius. Resistência. Na elétrica, é dado pela letra R, representado pela letra R, que é escrito como Ohm, né? Ohm, O-H-M. E em transferência de calor, essa resistência é dada por quem? Pelo X, esse X aqui é a espessura da chapa. Esse K é o coeficiente de transmissão de calor e vezes a área. Ou 1 sobre a entalpia vezes a área, que é dada em graus Celsius dividido por potência. Tá? Então, só lembrando um pouquinho ainda da termodinâmica, mecanismo de transferência de calor é uma serpentina de resfriamento de ar. Então, olha só. Eu tenho o líquido refrigerante, como eu estava explicando para vocês agora há pouco. O líquido refrigerante ele passa dentro dessa serpentina, né? E nessa serpentina, ele muda de fase. Ou seja, ele muda de fase de vapor para líquida, e aí ele tem a melhor eficiência termodinâmica dele. E o ar ele vem em contato com a parede desses tubos. O que ele faz? Ele cede parte da temperatura desse ar para a serpentina ou a tubulação. Tá? Então, se eu pegar só um pedacinho da serpentina, eu vou levar em consideração o seguinte, olha só. O X é a espessura da chapa desse tubo,
tá? Espessura da chapa, área externa, área interna, entalpia do ar, entalpia da parte fria ou interna, né, do líquido refrigerante, temperatura externa, temperatura interna, tá? Muito bem. Então, essa daí é a analogia aí que a gente faz aí para um trocador de calor, ou por uma serpentina de resfriamento de ar, tá? E nas condições atuais, então, a gente faz a seguinte analogia. Pela lei de Ohm, a gente escreve que a resistência é igual a potência dividido pela... Desculpa. A corrente é igual a potência dividido pela resistência, tá? Ou melhor dizendo, I de corrente, V de voltagem, R de resistência, que é Ohm. Então, vamos transformar isso daí agora na nossa equaçãozinha aqui para fazer aquela analogia entre o potencial elétrico e o potencial térmico. Então, na transferência de calor do ar para a superfície exterior do tubo, né, por convecção, nós temos que a taxa de transferência de temperatura é igual à temperatura externa e interna dividido por 1 vezes o H aqui, que eu esqueci o nome dele. O H é o coeficiente de transferência de calor do ar, transferência de calor do ar, vezes a área externa, tá? Transferência de calor por condução da superfície exterior do tubo para a superfície interior. Então, olha só, interior eu levo em consideração quem? O X. Esse X é a espessura. Então, qual é a taxa de condução de calor? Eu tenho a temperatura externa e interna e divido isso daí pelo quê? Pela espessura. E pego o coeficiente de térmico do material e multiplico pela área média. Tá? Ainda, transferência de calor na superfície interior do tubo para o refrigerante. Então, a gente falou da parte externa, da parte do meio e da parte interna agora. Como que vai ficar isso? Então, a taxa será temperatura interna menos a temperatura média, ou total, dividido por 1 vezes esse H, sempre esqueço o nome dele, coeficiente de transferência de calor do refrigerante, vezes a área interna. Tá? E aqui estão as nomenclaturas, né? Então, eu tenho a área da superfície exterior do tubo, a área média, a área da superfície interior, aí o coeficiente de transferência de calor do lado do ar, que é esse daqui, coeficiente de transferência de calor do lado do refrigerante, que é esse daqui, condutividade térmica do material, temperatura do ar em graus Celsius, temperatura da superfície externa do tubo em graus Celsius, temperatura do corpo do tubo interno em graus Celsius. Aí eu tenho a temperatura do refrigerante e a espessura da parede do tubo, que é o nosso X. Muito bem. As temperaturas geralmente são conhecidas, né? As do tubo, temperatura do ar, temperatura do refrigerante, de modo que é interessante relacionar o fluxo de calor potencial associado àquelas temperaturas. Então, tem algumas equaçõezinhas aqui para a gente identificar qual é a taxa, né, de transferência de calor. Então, se eu juntar essas taxas aqui, eu vou dizer o seguinte, juntando essas três, eu vou dizer que a taxa de transferência de calor, então, será a taxa de transferência de calor externo, a intermediária do tubo e mais a interna, tá? Aí vem o coeficiente global de transferência de calor, onde pode ser definido por transferência de global vezes a área, temperatura do ar menos a temperatura do refrigerante, tá? Então, aqui é um esquema, né, do jeito que a gente tinha montado anteriormente, e aí o resumo final é isso daqui, ó. Então, a resistência total será igual à resistência do ar, mais a resistência do tubo, mais a resistência do refrigerante. Então, ó, resistência total, resistência do ar, do tubo e do nosso refrigerante, né? Muito bem. Então, agora já dá para passar um exercício, não é esse daqui ainda.
8h27, será que dá tempo de acabar? Acho que dá. Bom. Olha que eu mudo a tela aqui. É que eu estou aprendendo ainda as coisas. Devagarinho eu chego lá. Ok. Muito bem, gente. Então vamos lá. Vou colocar um exercício para vocês, rapidamente, né? Que dá para a gente poder fazer aí antes desse período, depois vocês fazem um outro para mim. Então, olha só. Professor, Oi? a tela tá muito pequena. Oh, desculpa, peraí. Obrigado, viu, por avisar. De nada. Melhorou? Sim. Tá meio embaçado ali, deixa eu ver se dá para melhorar esse. Consegue enxergar bem a letra lá? Sim. Eu acho que é isso daí mesmo. Bom, então vamos lá. Então, olha só. Qual deve ser o coeficiente global de transferência de calor U, né, gente? U em um evaporador. Evaporador é a parte de cima do sistema de refrigeração, tá? É chamada de evaporadora, né? Em que o coeficiente de calor do evaporador, tá? No lado do ar é de 60 watt por metro quadrado vezes Kelvin, vírgula. E o coeficiente do lado do refrigerante é de 1.200 watt por metro quadrado vezes Kelvin. O tubo apresenta diâmetros interior e exterior de 20,9
milímetros e 26,7 milímetros, respectivamente, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, eu tenho que colocar mais informação aí. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Enquanto isso, eu tomo um chá. O chá já esfriou já, hein? Nossa, tá gelado. Bom, deixa eu apagar. Se alguém não conseguiu copiar, me avisa, hein? Espera um minutinho só, professor. Vai. Professor Donizete, tudo bem? Professor, preciso de uma ajuda técnica sua. Como que eu faço para calcular? Imagina comigo. Eu tenho 2 tubos de PVC de 8 polegadas e 3 metros de comprimento. Esse tubo hermeticamente fechado, quantos quilos ele resiste flutuando em cima de uma água? Olha a pergunta que o cara faz para mim, gente. Isso é loucura, hein? Pô, tá de brincadeira. Já sei o que ele vai fazer. Acho que ele vai fazer uma jangada, não é possível. Bom, pode apagar, gente? Pode? Agora eu vou, hein? Vou começar por cima aqui. Bom. Professor, terminei aqui. Eu perguntei, né? Opa, eu também. Bom, ninguém falou mais nada, vou apagar, hein? Ô, pessoal, vocês sabem que eu estava pensando, para a gente poder seguir o calendário, a gente vai precisar fazer uma espécie de uma avaliação, acho que dia 3. Dia 3. Mas aí, como vocês já estão fazendo a avaliação, então dia 3, eu acho que dia 3, deixa eu ver se dá tempo de eu corrigir tudo. Dia 3, dia 10, acho que dá. Ó, eu acho, aí, dia 3, então, vai ser o prazo máximo para vocês me mandar a atividade. Mas, ó, não começa a mandar já não, porque eu não vou pedir todas, viu? Então, fiquem tranquilos, porque se vocês começarem a mandar agora, a minha caixa postal vai ficar lotada lá, eu não tenho como ficar baixando toda hora, tá?
Então, espera eu pedir para vocês, mas no máximo vai ser dia 3. Eu tenho que ver com o Carlos como que nós vamos trabalhar isso. Continuando então, né? O material do tubo é aço, carbono, com condutividade térmica, né? De 45 watt por metro vezes Kelvin. Então, essa é a condutividade do tubo, tá? E aí, vamos para a resolução agora. Muito bem. Então, olha só. Ele quer saber, para a gente poder entender, ele quer saber qual é o coeficiente global de calor, né? De transferência de calor do evaporador. Muito bem. Se eu tenho a área, né? Se eu tenho a área, então a equação que define isso daqui, ó, a equação que define isso daqui será, para resolver, né? Será 1 sobre o coeficiente global, que vai ser igual à área interna dividido pela taxa do ar vezes a área externa mais a espessura do material vezes a área interna dividido pelo coeficiente de calor do material vezes a área externa menos a área interna dividido por 2 mais 1 sobre a potência, né, do refrigerante, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Necessariamente, se eu tenho, tá vendo que isso daqui, ó, é uma relação de área, ó, área interna, área externa. Área interna, área externa. Então, necessariamente, eu não preciso sair que nem louco calculando a área. Isso daqui, na verdade, é uma relação. Se eu tenho a relação, então o que eu faço? Vou colocar em vermelho aqui, ó. Relação das áreas. Tá? Essa relação da área é simplesmente área interna dividido pela área externa. Bom, mas eu preciso saber qual é a área. Bom, se eu colocar aqui, ó, π d quadrado sobre 4 interno dividido por π d quadrado sobre 4 externo, isso daqui é uma relação de área, né? É a área 1, área 2. Tá. Agora, notem que isso é comum aqui, isso é comum aqui e isso é comum aqui. Tá, então, simplesmente, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar o diâmetro interno, que é 20,9, dividido pelo diâmetro externo, que é 26,7. Tá? Então, ele quer uma relação. Essa relação, pela minha conta aqui, deu 0,783. 783. Tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar essa mesma relação aqui, ó, nessa outra. Então, vamos lá. Então, como que vai ficar isso?
vai ser área interna dividido pela área externa. Aqui é, ô gente, aqui eu cometi uma data, aqui é mais, hein? Mais a área interna dividido por 2, tá? Então, como é que vai ficar isso? Olha só, 20,9 dividido por 26,7 mais 20,9 dividido por 2, tá? Então, fazer essa conta primeiro, né? E essa. E aí, eu vou ter um resultado, pela minha conta aqui, 0,878. 0,878. Tá? Então, eu já resolvi boa parte do meu problema. Ó, eu resolvi essa relação, beleza. Resolvi essa relação, beleza. E aí, aqui eu já tenho o valor, tá ok? Aqui eu tenho o valor. Então, como é que vai ficar essa história? Agora, eu vou montar o meu equacionamento. Ah, falta o x, né? Falta o x, que eu não fiz ainda. Que é a taxa da espessura lá. Muito bem. Então, vamos lá. Falta o x. O meu x será a área externa menos a área interna dividido por 2. Então, essa daqui é a espessura da minha chapa, tá? Então, a área externa é 26,7 menos 20,9 dividido por 2. Esse meu x, na minha conta aqui, deu 2,9, tá? 2,9. Aqui está em milímetro, hein? Bom, agora, tá aí, ó. Já montei tudo que eu precisava. Vou colocar aqui, ó, no cantinho. Então, só para eu poder apagar, tá? E eu vou ter que colocar o X meu em algum lugar aí. Para me usar aqui embaixo. Eu vou colocar o X aqui, ó. O meu X deu 2,9 milímetros. A unidade precisa converter, tá? Tem que transformar isso em metro. Então, se eu dividir isso por 1000, dá 0,0029 metros. Pode apagar? Vou apagar, hein, gente? Só um minutinho, professor. Tá. Me avisa aí, viu, Otávio? Na hora que eu puder apagar.
pode apagar, professor. Era só o finalzinho. Pode apagar? Bom, então agora nós achamos tudo, ó. Tudo que a gente precisava. Se eu tenho as potências das máquinas e o meu coeficiente, aí fica fácil. Olha só, então vai ficar assim, ó. 1 sobre o coeficiente global é igual. A minha taxa é de 0,783 dividido, gente, pela taxa de troca do evaporador. Acho que foi dado aqui, ó. Coeficiente global do lado do ar. Aqui é o lado do ar intermediário e interno. Então, o lado do ar, a nossa troca é 60 watts, né? 60. Mais o intermediário é X, que é 0,0029 vezes a nossa taxa, que é essa equação que nós fizemos aqui, que é 0,878. 0,878. Tudo isso dividido por 45. Quem é esse 45? Esse 45, gente, foi dado aqui, ó. É a condutividade térmica do material, né? Que é, no caso, o aço. Tá? E faltou um, né? Esse último aí vai ser... Qual é a potência do nosso evaporador, do refrigerante? É 1 sobre 1.200, que é a capacidade que ele deu, né? É, capacidade interna. Então, olha só. Parte externa, ele tem 60 watts de potência. Parte intermediária, a condutividade é 45 watts por metro. E o meu refrigerador, ele é 200 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Então, eu vou ter 1 sobre o coeficiente global. E aí eu fiz a conta antes aqui, ó, depois vocês corrijam. Aqui deu 0,01305 mais 0,123457 mais 0,000833. Agora, o que vai dar esse negócio aqui? Ó? Vamos lá. Eu vou ter 1 sobre o coeficiente global, que é igual a... Já vou pegar esse 1 e jogar para lá, viu, gente? Ó, vou jogar para lá, hein? Então, vai ficar coeficiente global é igual a 1, que é esse cara aqui, dividido pela somatória de todos eles, que vai dar 0,01394. Isso daqui vai dar 71,73 watt. Bom, então esse é o coeficiente global de todo o processo, tá? Do ciclo termodinâmico. Mas aí ele faz uma pergunta para nós, qual é, ele não colocou ali, mas qual o valor do coeficiente, né? Na superfície externa. A superfície externa é esse cara aqui, ó. Esse é o externo, ó. Então vamos lá, né?
Pode apagar? Posso apagar? Bom, estamos aqui em cima, ó. Pode, professor. Beleza. Ó, então, aqui o exercício acabou aqui, mas ele tem mais uma perguntinha para nós. Qual é o coeficiente global externo? Qual o coeficiente global externo? Bom, o coeficiente global externo, a gente escreve assim, ó. O coeficiente global externo é igual ao coeficiente global total vezes quem? A taxa da área interna dividido pela taxa da área externa. É a porcentagem, né? Tá? Então, eu tenho 71,73 vezes, eu esqueci desse número aqui, acho que é 783, vezes 0,783. Aí é watt dividido por metro quadrado vezes Kelvin. Tá? Muito bem. Então é isso aí, gente. Não tem muito segredo, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Posso mudar a tela um pouco? Então, olha só. Aqui está a tarefinha de vocês para hoje. Vou mandar no portal e vou mandar pelo Zap. Olha só. É o mesmo exercício. Qual é o coeficiente global de transferência de calor para esse modelo aqui? No evaporador, que tem aqui, ó, o coeficiente de calor do ar é 45 watts, tá? E o do lado refrigerante é 1050. O nosso que nós fizemos era 1200. Aí o tubo, né? Ele apresenta isso, olha só. Toma cuidado, hein? O tubo interno é o valor da soma do seu RA em milímetros. E o tubo externo é o valor da soma do seu RA mais 5. Tá? Beleza? E aí, a condutividade térmica é de 38 watts por metro vezes Kelvin. Então, vou mandar no WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp. Pode mandar para mim, professor. E aí eu replico para a galera. Já vou mandar já, peraí, quer ver? Deixa eu ver aqui. Gabriel. Mas o problema é que vocês estão terminando muito rápido a atividade, hein? Aí o pessoal vai ficar bravo comigo lá. Sistema, material, exercício. Ó, hoje é a tarefa 4, hein, gente? Então a gente vai ter mais uma ou duas tarefas no máximo. E aí eu vou pedir para vocês aleatório, assim, eu vou pedir, sei lá, um exemplo, né? Manda 1, a 3 e a 5. Entendeu? Eu não vou pedir todas, né, gente? Senão, pelo amor de Deus. Então, essa daqui, ó. A tarefa de hoje. Foi. Enquanto isso, eu vou colocar lá no portal também, né? Porque tem que registrar. Tá? Vou passar para a galera, professor. Tá, maravilha. Ô, gente, 3, 6, 9, 12, 13. Tá quase todo mundo aí. Tá quase todo mundo aí. Bom, então o que eu vou fazer? É aquele esqueminha, né? Eu vou desligar aqui porque eu preciso fazer uma conversão e ele demora aí pelo menos, nossa, demora uma eternidade.
E aí eu coloco outro vídeo no YouTube lá, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu fico à disposição aqui do outro lado aqui para responder algum questionamento, alguma pergunta que vocês quiserem. Eu vou colocar esse material do YouTube também, do PowerPoint. Só que aí tem um outro exercício para a gente fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei se eu faço depois do intervalo ou deixo para a próxima aula. Aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Pode ser assim ou não? Como, professor? Não entendi. Pode ser, professor. Eu tenho mais uma tarefa, um exercício para fazer, mas não é uma tarefa, é só um exercício. E aí, Aham. se vocês quiserem, eu passo o exercício depois do intervalo, ou eu fico aqui para orientar vocês aí a fazer a tarefa de hoje. Aí vocês escolhem. Ah, entendi. Nossa, minha garganta tá horrível. Professor, então pode anotar no caderninho que essa vai ser uma das tarefas, então, que pode ser para mostrar. Sim. Não, Certo. na verdade, o que você vai fazer? Eu coloquei, já subi lá a tarefa lá no coisa, no portal. Ô, professor, Oi? fora isso, é que eu tô meio perdido, mas não tem nenhuma para entregar, não, né? Por enquanto. Não. É que eu achei que tinha alguma no portal fora essa que seria para apresentar hoje. Não, imagina. Então tá certo. A de hoje é a quarta tarefa. A de hoje também não é para apresentar, não, Otávio. O professor falou que ele vai combinar um dia, separar as tarefas e a gente manda tudo de uma vez, né, professor? Sim, exatamente, é isso mesmo. Isso. Não, é que eu tô aqui para não perder, por exemplo, eu coloco tarefa 3, tá, segundo bimestre. E agora eu coloquei tarefa 4, segundo bimestre. Para Isso, poder ter marcado aqui para saber onde que tá cada coisa. é isso mesmo. Não, estamos lascados. Só não pode perder, porque depois você vai ficar desesperado na hora que eu pedir. Então, aí pelo menos tá marcado para mim. Foi que nem o Beleza, né, o William, ele na segunda-feira pediu para estar enviando o estudo de fundição. A sorte que eu não tinha esvaziado a lixeira. Tava na lixeira já do computador, eu tive que restaurar para poder mandar. Porque É? senão já tinha perdido tudo. Ah, mas Tava ruim viu? que eu e Relaxa, arquivos é eu não horrível. vou fazer isso com vocês. Viu? Nossa vida, agradecemos muito. Relaxa, Ah, tranquilo. eu com arquivo e data é horrível. Pode ficar sossegado, imagina. Eu estou subindo o vídeo aqui. O problema é que esse negócio do aplicativo,
A gente não consegue, demora para ele fazer a conversão aqui para subir o vídeo. Mas tá tudo bem. Bom, gente, então, ó, agora é 9 horas. Eu vou dar uma pausa, tomar um chá, para molhar um pouco a garganta, senão eu fico com a garganta seca e começa a doer depois. Então, eu vou desligar um pouco, me dá licença aí, que daqui a pouco eu mando para vocês de novo o link, tá? Então, até mais, gente. Até daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Até.